lá. Na aula de hoje, vou entrar no assunto realmente relacionado a banco de dados não convencionais. Na aula passada, eu ainda falei sobre aspectos transacionais, muito voltado para os bancos de dados relacionais, baseado em tabela, mas a partir de agora, eu vou dar ênfase aos bancos de dados não convencionais. Então, o primeiro banco de dados não convencional que eu vou abordar hoje é o banco de dados objeto relacional, tá bom? Os bancos de dados relacionais são aqueles que vocês já conhecem, né? Vocês viram na disciplina toda de banco de dados 1, totalmente baseado em tabela, composto por linhas e por colunas, né? É uma tecnologia madura, eficiente, robusta, que tem o seu valor no mercado. Então, hoje em dia, eu posso afirmar que é muito difícil vir um banco de dados e substituir totalmente os bancos de dados relacionais, né? Banco de dados relacional, por ter normalização, por ter aquele conjunto de regras, por ter a integridade referencial, tudo aquilo que a gente já viu na disciplina passada, né? Eles realmente garantem muita coisa funciona no mundo dos bancos de dados. Então, os bancos de dados relacionais são eficientíssimos, pouquíssimo provável que sejam substituídos, né, de uma hora para outra, digamos assim. E aí, também apareceu os bancos de dados orientados a objetos, né? Eles foram uns candidatos a substituto dos bancos de dados relacionais. Por quê? Porque eles prometiam representar dados complexos e orientados a objetos, né? De uma nova maneira, uma nova estrutura, ou seja, aproveitar a orientação a objeto e trazer para o mundo dos bancos de dados. Então, houve uma proposta, né, em substituir os bancos de dados relacionais por um banco de dados orientado a objeto, coisa que não aconteceu, tá? E nesse meio do caminho, existem os bancos de dados objeto relacional, que é o tema da aula de hoje, certo? Que tenta aproveitar o melhor dos dois mundos. Ele tenta aproveitar as vantagens da orientação a objeto e tenta aproveitar as vantagens do mundo baseado em tabelas, digamos assim, né? Então, ele representa dados complexos e orientado a objeto, aproveita da eficiência do gerenciamento das tabelas também e para trabalhar com objetos complexos. Então, ele realmente anda nos dois mundos, orientado a objeto e relacional, e por dar suporte à orientação a objeto, atende aos requisitos de agregação, composição e herança das novas aplicações, né? Então, a aula de hoje, o tema é o Banco de Dados Objeto Relacional, é o BDOR. Existe aqui esse quadro comparativo das três performances, digamos assim, das três metodologias, dos três paradigmas, né? Os bancos de dados relacionais, a primeira coluna, os BDs OO na segunda e o BDOR na terceira. Então, fazendo uma análise rápida aqui, ó, a performance no BDR é alta, no BDO é baixa, no BDOR espera-se que seja alta, o BDR é maduro, ou razoavelmente maduro, e OR razoavelmente novo, mas agrada bastante, tá? O OR. O SQL é o banco de dados relacionais, é o full, que a gente conhece. No BDO é o OQL e o BDO é SQL para objetos, e que facilita muito. Se eu já sei um pouco de SQL, só ver como é que funciona a proteção de objetos já me ajuda demais, né? Então, assim, existe essa comparação entre esses três paradigmas, digamos assim. Mas os bancos de dados orientados a objetos não vingaram. Alguns apostaram que ele iria substituir o banco de dados relacional e ele não substituiu, simplesmente não decolou, não vingou. Existem alguns trabalhos nessa área do BDO, mas não chegou para como queriam substituir os bancos de dados relacionais. Isso não aconteceu, tá? Então, diante disso, qual é o objetivo dessa aula? É a gente mirar nos BDs ORs, o banco de dados objeto relacional. Por quê? Porque são os bancos de dados, não vão substituir os BD relacionais, tá? Não vão, gente, os bancos de dados baseados em tabela, mas é muito adaptável e dependendo para o que você precisa, você escolhe se você vai usar um banco de dados relacional ou se vai usar um banco de dados objeto relacional. Então, aí fica a seu cargo, né? Então, alguns conceitos que a gente não implementaria lá em BDR, tá? E é possível implementar aqui por causa do paradigma OO aqui envolvido. Então, por exemplo, existe esse novo conceito de row, né? De uma linha. Então, o que vem a ser o row? É a representação de um atributo composto por vários atributos. Seria o equivalente ao atributo composto lá do banco de dados relacional. Olha só para essa tabela. Eu peguei a coluna data de nascimento, né? E subdividi em três subcolunas. Data de nascimento ficou a coluna dia, coluna mês, coluna ano. Isso aqui eu não faria lá nos bancos de dados relacionais. Não tem sentido, né? Eu faria tudo numa coluna só e resolvia a minha vida. Mas aqui é um exemplo que se você precisar de algo nesse sentido, você precisar subdividir uma coluna em subcolunas, então o seu mundo não é o banco de dados relacional se você precisar disso. Então você pode vir para o banco de dados objeto relacional. Então olha só como aqui, muito parecido com SQL, né?
Create Table pessoa, nome é um Vachar 40, tá aqui a coluna nome, e a minha data de nascimento é uma row, né? É uma linha em que se subdivide em dia, vez e ano. Então, é você realmente quer pegar a coluna e subdividir em subcolunas, se assim você precisar, tá bom? De mesma forma, eu consigo fazer a coluna do tipo array. Seria o quê? Representação de objetos de atributos multivalorados é o equivalente ao atributo multivalorado lá do banco de dados relacional. Lembra do exemplo do telefone que eu dei lá, né? O celular, suponha que você tenha mais de um telefone de contato, mais um celular. E aqui está o exemplo, ó, create table pessoa 2, nome é um Vachar, telefones é um Vachar que suporta 10 caracteres e é um array com 5 posições, né? É um array com 5 telefones que eu posso guardar, que vai contar de 0 a 4, né? 0 a n-1. E aí, ó, quando eu quiser inserir, ó, insira dentro de pessoa os valores Paulo e o array que eu quero inserir. Então, de mesma forma, talvez lá em banco de dados 1 a gente normalizava essa tabela e ia embora, né? Mas aqui, se por um acaso você precisar disso, se por um acaso você precisar de um array, então você vai e usa o BDOR porque ele suporta esse tipo de implementação, tá bom? Então, os exemplos que eu vou dar a partir de agora é de banco de dados objeto relacional e eu vou ficar sempre no PostgreSQL, tá? Porque o PostgreSQL é o sistema que eu uso, é o SGBD que eu uso, é gratuito, já usei lá em BD1, então você que cursou BD1 comigo, você já sabe usar o PostgreSQL, então eu vou continuar aqui no Postgre para dar alguns exemplos de objeto relacional, tá bom? Então, primeiramente, como eu estou propondo uma tabela, né, e também objetos, então o que é que eu faço? Primeiramente, nos bancos de dados objetos relacionais funcionam assim. Você primeiramente cria o objeto, que aqui ele se chama construtor. Você primeiramente cria o objeto, depois você cria uma tabela de objetos. É assim que funciona. Vamos, um exemplo rapidinho, olha só. Estou criando meu primeiro objeto, né? Que aí eu chamo de type. Então, create type, tipo endereço. Eu estou dizendo que tipo de endereço tem 3 colunas, ó. Rua, cidade e CEP. Então, é a mesma pegada de quando eu fazia create table alguma coisa, só que eu faço agora create type. Então, primeiro eu crio o objeto, primeiro eu crio esse construtor, esse type, para depois criar uma tabela cheia de objetinhos desse. Então, meu primeiro type é aqui a tabela, é o objeto tipo endereço, que vão ter essas 3 colunas. Representando graficamente, seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho o objeto endereço, tá? Com rua, cidade e CEP. Para melhorar aqui a minha vida para o futuro, agora ainda eu vou usar assim, tá, gente? Endereço e aqui do ladinho rua, cidade e CEP. Só para vocês orientarem o que eu quero fazer daqui a pouco, tá bom? Outro objeto que eu quero criar um objeto tipo empregado. Então, olha só, create type, tipo empregado, e olha só, ele é composto por nome, Vachar, tudo bem, idade, inteiro, tudo bem, e também ele é composto por endereço, que é um tipo objeto, ou seja, que é um objeto sendo composto por outro objeto. E tipo objeto eu acabei de criar aqui, lembra que eu acabei de criar tipo objeto? E agora eu estou criando tipo empregado, onde um pedacinho de tipo empregado é o objeto tipo endereço. Então, graficamente falando, tá aqui o objeto endereço, que eu acabei de criar, né? E o objeto empregado, ele é composto por nome, idade, e o terceiro atributo dele é outro objeto. É um objeto composto mesmo, tá? Onde é um objeto, um pedacinho dele é composto por outro objeto. Então, aqui é conseguir colocar o mundo OO aqui dentro, né? Objeto composto, onde um pedaço do objeto ele precisa de outro objeto criado antes, certo? E também, vou criar também o objeto tipo companhia, né? Olha só o que foi que eu fiz aqui. Tipo companhia, type, nome comp e localização. E localização, eu criei um Vachar, né? Um array 5. Vachar 20, array 5. Suponhamos que a minha companhia, eu tenho essa minha companhia em várias cidades. Eu tenho Natal, Mossoró, Caicó, Porto dos Ferros, enfim. Então, eu quero colocar quais são as cidades que minha companhia existe. Também estou criando também um objeto tipo companhia, tá? Em termos de representação, né? Como estou fazendo na parte gráfica, seria mais ou menos assim, tá? Nome da companhia, né? O objeto, o nome da companhia e localização, eu teria 5 posições, já que é um array com 5. Então, eu teria 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então, aqui o nome da companhia vai ser uma só, sei lá, lojas americanas, por exemplo. Então, localização, Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, tá? Então, imagine que isso é composto por 1 em cima e 5 localizações embaixo, tá bom? Seria isso. Então, vamos tomar essa aula baseada nesses exemplos. Endereço, empregado e companhia, tá bom? Nesse momento, eu tenho 3 objetos criados. Acabei de criar aqui, né? Endereço,
empregado, empregado, que ele é composto, um pedacinho dele, pelo objeto endereço e companhia, tá? Então, criei 3 objetos, tranquilo, create type, então, create, eu já conheço esse comando, e agora, vai ser um create table, eu criei um create type. Então, primeiramente, gente, eu crio os objetos. Após a criação dos objetos, tá aqui no PostGrid, tô botando já para facilitar a vida de vocês, tá? Create type, tipo endereço, create type, tipo empregado, certo? Lembrando que endereço, tipo endereço, é composto pelo objeto, né? Tipo endereço, e cria também no PostGrid, create type, tipo companhia, tá? Tô dando os comandos em PostGrid bonitinho para vocês. E aí, gente, uma vez que eu tenho 3 construtores criados, 3 objetos, eu posso criar as tabelas que eu queira criar. Eu vou criar agora uma tabela de objetos, uma tabela de tipo, uma tabela de construtores. Então, olha só, no momento eu só criei 2 tabelas, tá? Criei a tabela empregado, que ela vai ser cheia de objeto tipo empregados, e criei a tabela companhia, que ela vai ser cheia de objeto tipo companhia. Então, eu tenho 3 objetos e criei 2 tabelas, tá? Uma empregados e outra companhia. Então, os BDs ou Rs, eles armazenam o objeto de maneira relacional. Primeiramente, eles criam os objetos, mas na hora de armazenar, ele armazena em tabelas. Utilizam classes e atributos para formar e preencher as tabelas. Reduzem a impedância da programação OO, né? Tornou-se uma alternativa muito interessante para os simpatizantes dos bancos de dados relacionais e dos bancos de dados OO. Então, o BDOR ele teve muito mais vantagem do que os BDs OOs, porque ele consegue caminhar nos 2 mundos, digamos assim, né? Do relacional e do orientado a objeto. A linguagem de consulta, o SQL existente, ele foi adaptado para os bancos de dados objetos relacionais, então, assim, o que é muito bom. Então, se eu já conheço o SQL, né, eu estudei banco de dados 1, eu conheço o SQL, então, é algum comando ou outro que eu tenho que aprender a mais para entrar no mundo do BDOR. Então, isso facilitou bastante, né, que é o SQL 3, que é esse SQL orientado a objetos, né? Com algumas características de orientação a objetos. Então, até isso facilitou bastante. Se eu já conhecia o SQL, na hora que eu peguei um SQL adaptado, é só aprender meus comandos extras que eu preciso aprender para manipular orientação a objeto, tá? E aqui botei alguns comandos, ó, como é que eu insiro as tabelas, insiro em tabelas de objetos. Então, criei empregado lá, lembra? Criei empregado e criei a tabela empregado. E a inserção igualzinha do SQL. Só uma pequena observação aqui, ó. Lembra que a nossa tabela, nosso objeto tipo empregado, ele chama outro objeto, né? Que é o objeto tipo endereço. Então, na hora de inserir, é importante você fazer isso aqui, ó. Você insert into empregado os valores. Antônio, que é o baixar, né? 45 é a idade do Antônio inteiro. E aqui, como é um objeto, eu tenho que dizer, eu estou chamando outro objeto, eu estou chamando outra row, outra linha, e vou inserir com Rua das Flores, que é rua, cidade e CEP, né? Lá em endereço. Então, Rua das Flores, Mossoró e o CEP, tá? Então, atenção, se eu for inserir alguma coisa em que é chamada para outro tipo, eu tenho que colocar a row, que eu estou chamando outro objeto. É um objeto composto por outro objeto. Então, eu tenho que identificar isso na inserção, tá? Atenção para isso. Inserir agora aqui a Maria. Aqui inseriu o Antônio e a Maria, mesma coisa, né? Row, e aí insiro que eu tenho que inserir. Se eu der um select from, né, na tabela empregados, gente, eu manipulo empregados. Eu crio os construtores, eu crio os tipos de objetos, ok, mas eu manipulo mesmo, é a tabela. É a tabela composta por objeto, mas eu manipulo a tabela. Você não manipula type, tá? Você manipula a tabela. E aí, ó, seleciona asterisco from empregado. Então, tá aqui todo meus dois empregados que eu inseri. Como for uma row, como é diferente em um, ó, fica da maneira que eu inseri, que é um objeto, tá? Isso aqui é um objeto que está composto na tabela, no outro tipo de objeto empregado. Suponhamos que eu queira atualizar, por exemplo, a Maria se mudou, não está mais na Rua das Alfaces, foi para outra rua. Então, como é que é a atualização em tabela de objetos? Mesma coisa do update set, nada mudou, tá? Apenas você vai botar update empregado, set endereço, a Maria mudou para Rua Vivendas, em Natal, Maria não mora mais em Mossoró, e where nome é igual a Maria, né? Então, na hora que eu mandar executar a tabela, a Maria não mora mais na Rua das Alfaces em Mossoró, mora na Rua Vivendas em Natal. Então, a atualização do mesmo jeitinho que a gente aprendeu lá em SQL, banco dados 1, tá bom? Como é que eu consulto uma estrutura aninhada? Gente, BDOR em relação à consulta aninhada é muito melhor do que banco dados relacional. Por quê? Nos bancos dados relacionais, lembra que eu dizia assim?
Quando tem a informação está em duas tabelas diferentes, você pode fazer um join, pode fazer algumas coisas, e também a consulta ninhada, né? O not in ajudava bastante, e você pegava a informação de uma tabela, com o uso do in, do not in, você conseguia se comunicar com outra tabela. Aqui é muito mais tranquilo. Por quê? Porque você chama pelo objeto e o atributo que você quer chamar. Olha só, aqui, ó. Select asterisco from empregados, onde endereço.cidade é igual a Mossoró. Ou seja, eu não tenho uma tabela empregado e a tabela endereço, de modo que eu precisasse fazer uma consulta ninhada aqui. Não. Como a tabela empregado ela é composta por endereço, é um objeto que é composto por outro objeto, então eu só apenas indico, ó, onde endereço, o objeto que faz parte de empregado, ponto, cidade, então o objeto, ponto, o seu atributo, igual a Mossoró. Então, consulta ninhada no banco de dados objeto relacional é melhor do que um banco de dados relacional. Certo? E aí, a resposta, só o Antônio está morando em Mossoró porque a Maria mudou para Natal, certo? E eu trabalho com array aqui, então, voltando lá para o início da aula, que eu criei o meu type tipo companhia, né? Onde eu tenho 5 cidades onde a minha companhia está localizada. Eu criei a tabela companhia, né? Atrás um pouquinho, você pode voltar o slide para poder você comparar. E aí, ó, para inserir, insert into companhia, os valores normal, tranquilinho, só que minha empresa chama Clara Calçados. Só que na hora de botar o array, eu tenho que indicar, do mesmo jeito que eu tenho o row lá, lembra? Eu tenho que botar, ó, array, Mossoró, Natal, Caicó, Angicos e Açu. São as 5 cidades onde eu tenho minha companhia Clara Calçada. Então, inserção, tem que prestar um pouquinho de atenção. Se for row, palavrinha row. Se for array, palavrinha array. Tá certo? E aí também é possível fazer uma herança em banco de dados objeto relacional. Aqui é um exemplo, imagine ter fornecedores, né? Tfornec, fornecedores onde tem o código do fornecedor, nome, endereço, e aqui seria a superclasse, tá? E aqui eu posso fazer subclasses, fornecedores antigos, fornecedores atuais, por exemplo, eles herdam os atributos da superclasse, né? Isso aqui eu não vou ensinar a implementar, porque eu quero que vocês façam isso para o nosso projeto aqui de BDOR. Então, nesse sentido, quais são algumas vantagens do BDOR? Manipula dados um pouco mais complexos, né? O row, por exemplo. Várias tabelas podem ser de mesmo tipo, você pode criar a tabela empregado, por exemplo, você pode criar várias tabelas de empregados novatos, empregados antigos, empregado da empresa 1, empregado da empresa 2, então você pode fazer um tipo só e fazer várias tabelas desse único tipo. O reuso é muito grande, né? É o que eu estou dizendo nesse terceiro pontinho, ó, o reuso dos objetos é muito saliente aqui. Você pode criar só um tipo de objeto e fazer várias tabelas daquele tipo de objeto, de acordo com como você queira, né? A consulta ninhada também é bem mais simplificada, tá? Enquanto o PDR eu preciso desse in, not in, ou do join, eu preciso daquilo tudo, aqui a consulta ninhada, ela é mais tranquila de você trabalhar com ela, tá? Então, o segundo trabalho que eu tô passando para essa disciplina, ainda da primeira unidade, é implementar um BDOR qualquer, da sua cabeça, menos esse que eu usei em sala de aula. Esse aqui, empregado, companhia, endereço, esse aqui foi meu exemplo. Então, vocês criam o seu exemplo, certo? E vão apresentar no dia que está lá no CIGA, a data da apresentação de BDOR. O que é que eu quero no BDOR de vocês? Inserção, remoção, atualização e consulta. Já ajudei um bocado aqui nessa aula de hoje, tá? Implementação de objetos complexos, row e array. E não expliquei a implementação de herança, por isso eu quero que vocês pesquisem como é que eu implemento herança em um banco de dados objeto relacional. Tá bom? Então, fico por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!